Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos aprendemos sobre o Espiritismo, trazendo para a nossa roda de conversa temas, sempre à luz das bases da doutrina. E para hoje, o tema que a gente vai estar conversando é Não Julgueis. E mais uma farra boa, onde o Grupo Divulgar está reunido para trabalhar esse tema na nossa roda de conversa. Então, vamos receber meus companheiros, começando com o Antônio Linhares. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, minha amiga, que é um prazer estar reunido com esse grupo para falar da doutrina espírita. E hoje vai ser, com certeza, uma farra muito gostosa falar desse ensinamento de Jesus, que é não julgueis. Então, que bom estar com todos hoje, nesta noite maravilhosa. Minha parceira Isabela Martins. Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui mais uma vez, Andréia, mais uma vez junto ao grupo, para falarmos, sobre esses temas colocados no Evangelho e esclarecidos à luz da doutrina espírita. E o nosso mestre Raimundo Souza. O mestre é Jesus. Apenas um coadjuvante desse grupo maravilhoso, onde a gente procura estudar essa doutrina e levar para os nossos internautas, nossos amigos que acompanham o Espiritismo, mais um pedaço aí do Evangelho muito importante, onde a gente vai falar da dificuldade que a gente tem, de não julgar, de não julgar da forma como se... de condenar, tem outras formas da gente julgar, tá bom? Mas eu espero que a gente consiga decifrar um pouquinho desvendar um pouquinho desse julgar da maneira correta. E aproveitando que o programa está começando, se inscreva, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado de todos os programas que o Divulgar produz, tudo organizadinho em playlist para você maratonar, compartilhar, nos ajudar a amplificar essa mensagem consoladora da doutrina, aonde se fizer necessário com as pessoas conhecidas, ajudar a divulgar o Evangelho de Jesus. E participe, mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina, comentando aqui no vídeo, ou até mesmo nas redes sociais do Grupo Divulgar. Basta você colocar Divulgar Doutrina Espírita, que você vai ver a nossa marca, que é o megafone, tá certo? Agora, para começar direitinho, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, Momento de Reflexão. Coragem para mudar. Muitos dos conflitos que afligem o ser humano decorrem dos padrões de comportamento que ele próprio adota em sua jornada terrestre. É comum que se copiem modelos do mundo que entusiasmam por pouco tempo, sem que se analisem as consequências que esses modos comportamentais podem acarretar. Não se tem dado a devida importância ao crescimento e ao progresso individual dos seres. Alguns de nós creem que os próprios equívocos são menores do que os erros dos outros. Outros supõem que, embora o tempo passe para todos, não passará do mesmo modo para eles. Iludem-se no sentido de que a severidade das leis da consciência atingirá somente os outros. Embriagados pelo orgulho e pelo egoísmo, deixam-se levar pelos desvarios da multidão sem refletir a respeito do que é necessário realmente buscar-se. É chegado o momento em que nós, espíritos em estágio de progresso na Terra, devemos procurar superar de forma verdadeira o disfarçado egoísmo em busca da inadiável renovação. Provocados pela perversidade que campeia, hajamos em silêncio por meio da oração que nos resguarda a tranquilidade. Gastemos nossas energias excedentes na atividade fraternal e voltada à verdadeira caridade. Cultivemos a paciência e aguardemos a bênção do tempo que tudo vence. Prossigamos no compromisso abraçados sem desânimo, sem vãs ilusões,
confiando sempre no valor do bem. É muito fácil desistir do esforço nobre, comprazer-se por um momento, tornar-se igual aos demais nas suas manifestações inferiores. Todavia, os estímulos e gozos de hoje, no campo das paixões desgovernadas, caracterizam-se pelo sabor dos temperos que se convertem em ácido e fel, passados os primeiros momentos. Aprendamos a controlar nossas más inclinações e lograremos vencer se perseverarmos no bom combate. Convertamos sombras em luz. Modifiquemos hábitos danosos em qualquer área da existência, começando por aqueles que pareçam mais fáceis de serem derrotados. Sempre que surgir a oportunidade, façamos o bem, por mais insignificante que nosso ato possa parecer. Geremos o momento útil e aproveitemo-lo. Não nos cabe aguardar pelas realizações grandiosas, tampouco podemos esperar glorificação pelos nossos acertos. O maior reconhecimento que se pode ter por fazer o que é certo é a consciência tranquila. Toda ascensão exige esforço, adaptação e sacrifício, enquanto toda queda resulta em prejuízo, desencanto e recomeço. Trabalhemos nossa própria intimidade, vencendo limites e obstáculos impostos, muitas vezes por nós mesmos. Valorizemos nossas conquistas sem nos deixarmos embevecer e iludir por essas vitórias. Há muitas paisagens ainda a percorrer e muitos caminhos a trilhar. Somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade que almejamos. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Tati, minha parceira, mais uma vez pegando falta e ficando com a edição do programa. Solta a vinheta para a gente começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, como eu anunciei no começo, o tema é não julgueis. Referenciando vocês para posteriormente estudar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E itens de 11 a 13, que o título completo é: Não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Tá? E aí, meus amigos, para a gente começar a reflexão, eu vou ler o item 11, que é curtinho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. Se servirá para convosco, da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Está em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. E aí, meus amigos, para a gente começar, e é um tema muito importante, muito atual, em tempos de cancelamento, a gente ouve muito falar em tribunal da internet, né? Então, é muito importante a gente trabalhar esse tema. E essa passagem de Jesus, qual é a mensagem? Qual foi o ensinamento que o Cristo nos trouxe com essa passagem? Quem é que se habilita em começar? Isabela, por que vocês não querem se aviar, né? Bora, Isabela. Qual é a mensagem que o Cristo quis nos passar com esse ensinamento? Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma passagem bem explícita, né? Diferente de algumas outras passagens do Evangelho. Quando ele fala, né, não julgueis a fim de não ser julgado, e fala, né, sobre qual o resultado disso, né? Na verdade, ele já fala uma situação e a consequência disso. Ele já coloca, né, que nós também seremos julgados da mesma forma. Então, não existem dois pesos e duas medidas, né, para Deus. As leis divinas, elas são uma só e servem para todos de forma igualitária. Então, da mesma forma como eu trato as pessoas, por exemplo, eu serei tratada em algum momento, né? Só que o problema é que as percepções nem sempre são imediatistas, né? Quando elas são imediatas, a gente até, tipo, vou dar um exemplo. Às vezes a gente passa numa determinada situação num dia, por exemplo, e aí a gente vai, por exemplo, num supermercado, e aí você trata mal o caixa, porque achou que não teve o atendimento que você merecia, né, no local que você se colocou,
E aí você dá um determinado tratamento para aquela pessoa. E às vezes você, por exemplo, André, como dona de uma loja, quantas vezes, né, você também não passa, né, por aquela mesma situação com o cliente. E aí, quando você passa por aquela situação, muitas vezes você se sente injustiçado, acha que, poxa, mas a pessoa fez isso, eu estava tratando tão bem e tudo. Então, a gente percebe, às vezes, as ações e as consequências num momento único, né, assim, no mesmo dia, e você consegue fazer essa reflexão. Só que o que acontece é que, por sermos espíritos, né, imortais e termos muitas e muitas experiências, nem sempre esses retornos são imediatos. Então, a gente, às vezes, esquece dessa passagem do Evangelho ou tem ela como uma passagem, será que é exatamente assim? Será que eu vou ser julgado exatamente como eu estou julgando alguém? Por quê? Porque eu nem sempre tenho a percepção dessa realidade de forma imediata, né? Mas a justiça de Deus, ela é infalível, né? E ela vem mesmo, acontece, mas Deus é misericordioso, e esse julgamento para conosco, ele só acontece quando nós estamos preparados. Né? Quem mais? Raimundo? O próprio significado da palavra julgar, né, que decidir como juiz, como árbitro, né, já deixa, assim, uma situação bastante complicada, né? Porque essa coisa da gente decidir sobre o que está certo, o que está errado, né? Porque será que a gente já está numa evolução tão boa que a gente possa tomar essa decisão, saber se está correto, se não está correto, né? Eu não quero dar spoiler aqui, porque mais na frente a gente ainda vai falar muito sobre essa coisa do julgamento, do julgar se está certo, se está errado, mas como você disse lá no início também, né, que a gente tem a lei de causa e efeito, né? Será que, como eu estou julgando, também eu não vou ser julgado um dia, alguma hora, por coisas, às vezes, banais? Porque essa coisa do julgamento, né, a minha percepção do julgamento, eu só posso fazer baseado na minha vivência, naquilo que eu conheço, né? Eu conheço o que a sociedade me ofereceu, como é que eu fui criado, certo? Então, o conhecimento que eu tenho é da minha criação, é da minha convivência, certo? Então, aquilo que não bate com o que eu conheço, eu vou julgar que esteja errado, tá? Vou julgar que esteja errado. Mas será que isso é o correto? Né? Certamente não, né? Certamente não. Porque a gente, cada um, nós somos indivíduos, né? Cada um foi criado de uma maneira, cada um tem um ensinamento, entende o ensinamento de uma forma. Então, acho que o julgamento fica muito, assim, muito difícil da gente dar prosseguir, né? Prosseguir com um entendimento que seja equânime, né? Global, certo? É muito difícil isso, é muito individual. Reinaldo? Os companheiros já deram vários esclarecimentos sobre esse julgamento. E a gente, às vezes, pegando o gancho de Isabela, a maioria das vezes, quando nós praticamos o julgamento, até citando os mesmos exemplos que Isabela deu, que você percebe que alguém lhe tratou da maneira que você achou que foi incorreto, você se sente magoado, se sente que foi destratado, fica estremecido, fica várias situações. Mas na hora que você faz, você não percebe, não consegue linkar uma situação com a outra. Isso acontece com a gente, de um modo geral. A gente quer ser bem tratado, mas na hora que te trata alguém de maneira descortês, a gente quer se colocar como a gente está sendo justo, está sendo correto. É como o Raimundo disse. Essa coisa de cada um é uma individualidade, essa coisa do que é justo, o que não é justo, o que é correto, o que é incorreto, depende de cada pessoa. Às vezes, uma coisa que eu acho que é correta, a outra pessoa não tem esse entendimento dessa situação. Eu tenho um entendimento diferente. Tá? Então, cada um de nós, de certo ponto, cada um de nós temos as nossas verdades. Então, por isso é importante, Jesus sempre colocou isso, para a gente não julgar, porque cada um de nós estamos em estado evolutivo diferente, cada um de nós temos as nossas verdades, e para que a gente compreenda a verdade do outro. O que é verdade para mim pode não ser verdade para Raimundo, ou para Isabela, ou para André.
Então, cada um de nós, então, a gente precisa compreender o outro, aí é aquela situação, para ele aceitar o outro, compreender que o outro ele está tentando também se esforçar para fazer o melhor, e que todos nós estamos numa caminhada em direção a cada dia mais compreender o Evangelho de Jesus e praticar como devemos praticar. Então, gente, mas e aí como então a gente vai proceder diante de uma situação de fazer de conta que não existiu, alegando uma bondade? Como é que então a gente tem que se comportar diante de uma situação equivocada? Raimundo? Olha, se não é a gente existem várias formas da gente fazer um julgamento das coisas. É necessário que se julgue algumas coisas, certo? Agora, a maneira como a gente olha isso é que deve ser assim bastante cautelosa, né? Porque há uma necessidade da gente corrigir um erro, certo? Existem as leis, né? As leis da sociedade, né? Da sociedade que condena quem faz algo errado, certo? E esse condenar quem faz algo errado é um progresso, porque você está ensinando que não se deve cometer tais erros, né? E assim a sociedade vai evoluindo, certo? Então, é uma maneira também de julgar, mas julgar da maneira onde você está contribuindo, né, com aquilo. Agora, tem aquela outra maneira também de você julgar denegrindo o outro. Isso aí não é correto, né? Não é correto. É como o Reinaldo falou, porque a gente não se pode colocar uma lei apenas como baseado no meu conhecimento. Eu tenho as necessidades do outro, eu não sei o que se passa com o outro, certo? Então, existem essas duas formas de julgamento. Muito interessante essa tua fala, Raimundo, puxando o que o Reinaldo falou, porque existem dois tipos de julgamento, né? Esse que denigre, né? E aquele que você está analisando o fato, né? Então, é isso que é muito importante a gente ver essa diferença, o fato em si e o pessoal, o indivíduo, né? Como o Reinaldo falou, às vezes eu quero ser muito bem tratado, e aí, por uma situação, eu trato mal alguém, porque na minha concepção, estou sendo justo, mas e se eu estivesse no lugar daquela pessoa em erro? Então, talvez seja aí a chave, gente, a gente se colocar no lugar do outro, que talvez se eu estivesse naquela situação, eu talvez não fizesse pior do que ele. Então, tem a situação também, Andréia, de, assim, quando a gente parte para o seio familiar, né? Para o seio familiar. Um filho nosso fez algo de errado, mas qual é a análise que a gente faz? Não, ele é um bom menino, porque ele teve uma boa educação, foi apenas um deslize, tá entendendo? Será que a gente também não poderia proceder da mesma forma com relação aos outros, aqueles que não estão na nossa família? Será que o tratamento não deveria também ser o mesmo? Eu acho que esse pensamento do Raimundo é exatamente o que faz a gente conseguir ter uma empatia, né, diante de certas atrocidades que a gente observa, né, nas pessoas. Quando a gente coloca a lente amorosa, né, da empatia, do amor ao próximo, que a gente costuma exercer com os nossos próximos mesmo, os nossos familiares, principalmente os nossos filhos, se a gente colocasse essa mesma lente para fazer o julgamento das atitudes de todas as pessoas, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiria ter um comportamento mais cristão, né? O problema é que a gente faz muito essa separação, né? Como o Raimundo colocou. Aqui eu tenho os meus, e ali eu tenho os demais, e para cada um eu faço o julgamento que eu acho cabível, não é o mesmo julgamento, sabe? É exatamente isso, eu acho que foi um exemplo ideal esse, né? E aí a Andréia que faz o questionamento, né? Mas e como é que a gente faz, né, para proceder nessas situações? Eu acho que Jesus, quando ele dá o exemplo, né, da mulher adúltera, eu acho que isso fica muito claro, né? Essa necessidade que
nós precisamos ter de sempre fazer para com o outro aquilo que a gente gostaria. Eu acho que eu prefiro acreditar que aos poucos as pessoas estão tendo uma consciência maior, porque, por exemplo, hoje mesmo eu assisti a um desses vídeos curtos de redes sociais, né? E falava sobre uma mulher, inclusive sobre um adultério, né? E aí uma mulher que tinha sido enganada pelo marido vai até o trabalho da outra mulher e faz aquele escândalo e tudo mais. E eu sempre gosto muito, sempre gostei, quando eu leio matérias de jornais ou qualquer coisa, eu gosto muito dos comentários, né? E aí eu fui para os comentários para entender o que as pessoas estavam falando, né, nesse caso, o que elas estavam apoiando. E eu achei muito interessante porque eu não vi um julgamento maciço para nenhum dos lados, né? Muitas pessoas comentavam sobre quão desnecessário, o quão humilhante aquela situação era, que ela era vexatória para todas as pessoas envolvidas naquela história, seja a esposa, seja a amante, seja o homem que nem estava lá, né? E muitas pessoas cobrando sobre quem, afinal de contas, devia satisfações para com ela, quem havia feito um acordo para com ela, que são coisas que, quando a gente se depara com uma situação como essa, né, a gente costuma fazer esse julgamento, mas não vale nada e tal. E eu acho que a gente precisa pensar, mas e eu nessa situação, né? Será que, por exemplo, eu posso nunca ter traído, mas será que eu não já fiz outros tipos de traições de relacionamentos de trabalho, sabe? Sair de uma empresa para outra e levei o que eu tinha de conhecimento disso aqui e passei adiante para me dar bem? Será que numa relação de amizade eu não já criei intrigas e disse-me-disse para me aproximar mais de um determinado grupo do que de outro? Porque, assim, santos não somos, né? Porque senão não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos as nossas, infelizmente, inferioridades ainda, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu elevar, que a gente ainda não conseguiu transformar. Conseguiremos um dia, mas ainda... Então, quando eu vejo situações como essa, mesmo que aquela em particular possa não me apetecer, mas outras tantas situações semelhantes ainda são coisas nos quais eu incorro naquele mesmo erro, né? Então, é sempre lembrar. Então, eu acho que talvez o maior sinal de alerta para a gente nesses casos, Andréa, seja a gente não só se colocar no local, mas fazer aqueles 3 minutos de pausa antes de fazer, sabe, um comentário. Eu acho que esses 3 minutinhos ali, ou 3 segundinhos que fossem, nos trariam, assim, inúmeros alívios, né? Porque aí a gente daria tempo da gente botar a mão na consciência e lembrar. E eu faria o quê, né, nessa situação? E a maneira de falar, né? A maneira de falar é muito importante, né? Verdade. Como você se comunica com aquilo ali. Porque, assim, ó, no caso da mulher adúltera, né? Jesus, ele não condenou, né? Ele não condenou, mas ele deu um alerta para ela. Não passou a mão na cabeça, né? Não voltes a pecar. Exato. Ele não disse que ela estava correta. Ele não disse que ela estava errada, mas também não disse que ela estava correta. Né? E que a partir dali, a partir daquele momento, né, que ela não foi condenada, que ela repensasse o que ela estava fazendo, né? Ela estava fazendo e começasse a fazer de forma diferente as coisas, né? Entendeu? Exato. É a maneira de falar. Ele falou de uma maneira amorosa, né? Ele não disse, não, vai embora porque tu também não sei o quê, né? Como nós faríamos, né? Boa. Reinaldo. Esses casos, assim, é muito interessante, porque às vezes, principalmente quando a gente comete um erro assim, digamos, grave, vamos dizer um erro grave, que tem um impacto na sociedade, na nossa imagem. Então, esse tipo de situação, quando você é pego, é descoberto, e se alguém que for conversar com você dessa situação, e for uma pessoa que fizer como fez Jesus, tentando mais ou menos trazer esse exemplo, é muito mais difícil, serve muito mais do que alguém chegasse brigando com você. Então, é por isso que Jesus é dessa maneira, porque ele não condenou, mas ele deixou que ela percebesse que ela tinha cometido erro e que aquele erro fez com que ela ficasse envergonhada perante de uma autoridade moral para ela. Então, às vezes, você se comportar de uma maneira sem julgamento, mas também sem aceitar aquela situação como uma verdade, é muito melhor do que você criticar, fazer aquela coisa. Se você criticar, você vai constranger pessoas. Se você
simplesmente dizer, olha, toma cuidado, olha, essa situação, toma cuidado para que não aconteça de novo, ela fica internaliza melhor aquela ideia. Tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essas duas situações interessantes sobre o julgamento. Ele diz que são duas situações, uma reprimir o mal e outro desacreditar a pessoa. Então, essas são duas situações que, de linhas gerais, acontece o julgamento. E reprimir o mal não é, digamos, errado. E aí, como fosse falar há pouco, eu posso reprimir o mal. Alguém está cometendo situações para fazer o mal. Eu posso fazer isso, mas aí é aquela situação. Agir com caridade. Saber como falar, aonde falar, que hora falar. Então, são situações que a gente pode fazer, porque a gente não pode, se a gente não combater o mal, se o bem não combater o mal, cada dia que passa, vai crescendo. Então, o mal precisa se sentir que tem alguém ali combatendo ele. Então, a gente precisa ver isso agora, quando você faz isso para denegrir a imagem, para levantar a situação da pessoa perante a sociedade, constranger a situação, aí realmente não tem validade, que é o que a grande maioria das pessoas ainda faz, como diz Isabel. Mas isso é uma conquista, todo mundo está conquistando. A partir da hora que a gente começa a falar sobre isso, a partir da hora que a gente começa a tratar as situações, isso hoje vários segmentos religiosos, vários segmentos da sociedade já falam dessas coisas, Isabel deu alguns exemplos, então as pessoas vão começando a perceber que isso não leva a nada. O que vai me levar, aí eu vou entrar aqui no juiz aí hoje do mundo, que é a internet, eu vou entrar lá e criticar uma pessoa, julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa pelo ato que ela cometeu, mas que eu nem conheço aquele ato, não conheço aquela pessoa, não sei se realmente aquele ato ela cometeu ou se ela está sendo injustiçada, e eu começo a julgar, criticar, condenar, prender e, às vezes, até matar a pessoa. Então, é isso que a gente precisa controlar essa situação. Eu não conheço fulano, não sei por que ela fez isso, qual foi o motivo que foi, então, deixa a situação correr, deixa a justiça fazer o que tem que ser feito e ela se defende perante a justiça. E aí é aquela coisa que Jesus disse, que nós não devemos nos tornar juízes. É aquela coisa, não julgueis, porque se eu julgar, eu estou sendo juiz e eu não tenho essa capacidade. Até porque aquela pessoa que eu estou julgando é meu irmão, e que talvez eu cometa mais pecados, mais erro de que ela, mas eu não fui pego, passei pela situação, e amanhã eu poderei, é a hora que a justiça chega quando a gente começa a julgar muito. Interessante, André, também como Jesus passa de forma pedagógica, né, a bronca, né? A bronca, porque ele diz assim, quem de vós, né, não pecou, né? Não pecou, porque eles também eram adúlteros, né? Mas ele não disse, vocês adúlteros, ele disse, quem de vós, né? Quem de vós não pecou, né? Não pecou, mas ele estava chamando, porque a princípio a ideia parece até ser machista, né? Mas não é, porque ele acaba chamando os homens também de adúlteros. De adúlteros. Quando ele ignora, né? Quando ele ignora a conversa deles, né? E só faz uma pergunta: quem de vós, né? Quem de vós não cometeu pecado também? Não é isso? A forma pedagógica de você passar uma informação. Nessa rodada, a gente levantou diversos pontos importantes. A questão da lente colorida para nós e para os nossos, né? A gente tem uma lentezinha coloridinha, bonitinha para nossas falhas, ou dos nossos próximos, e uma lente branca, bem forte, um holofote para o próximo. Então, e aí, aí foi lembrado também a máxima do Cristo, né, de fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito. Então, se eu cometi um erro, gostaria que as pessoas entendessem o meu momento e me ajudasse, em vez de me julgar, por que eu não faço isso? E aí é que tá, eu quero antes de eu levantar esses outros pontos para a gente dar sequência no raciocínio, o que nos falta, então, para a gente, já que sabemos de tanta coisa? O que nos falta para a gente ter esse olhar de perdão, né, para a pessoa, a gente não julgar a pessoa, mas sim analisar o fato, não, isso aqui é um fato que tem que ser trabalhado, tem que ser resolvido, afinal de contas,
prejudica e tal, mas sem essa questão com o próximo, sem denegrir o próximo. O que nos falta para a gente conseguir ter esse olhar que foi a que a gente levantou aqui? Andréia, o que acontece é o seguinte, nós estamos em desenvolvimento, né? Desenvolvimento, a gente nós já somos bem melhor do que éramos antes, não é isso? Hoje é a melhor versão, né? A melhor versão que a gente tem. Se a gente está evoluindo hoje, nós somos a melhor versão do que ontem. Está evoluindo hoje. Então, esse processo ele é bastante lento, né? Ele é bastante lento, mas como a gente está, né? Tem os vícios do passado, das situações do passado, as coisas vão acontecendo de uma forma bem lenta, porque hoje eu já entendo algumas coisas, né? Então eu não cometo mais, eu ainda vou cometer os erros, mas eu estou sabendo que eu estou cometendo erro. Isso já é um progresso, porque eu já estou compreendendo que eu estou cometendo tal erro, tal falta, né? Tal falta, mas eu sei que não é correto. Tá? Que não é correto. Eu acho que isso já é um progresso. E esse processo, né, nessa lentidão que vai se dando, vai fazendo com que a gente vá trabalhando esse conhecimento, né, para que a gente possa chegar num patamar onde a gente já vai estar lá na situação crística, né? Crística. É um processo lento, mas ele vai acontecer. Acontece que, como você colocou, que a gente coloca logo a lente, o holofote lá no outro, a gente questiona, mas fulano que já conhece o espiritismo, por que ele não faz tal coisa? Mas e eu? E eu, que já tenho alguns anos de doutrina também, eu continuo cometendo certas faltas, né? Certas faltas que não era mais para a gente estar cometendo, a gente se cobra, né? E se cobra. Agora, a gente também não pode cair na situação de não se perdoar também, né? De não praticar o auto-perdão. Eu ainda não estou capacitado para tal coisa, mas eu já tenho o conhecimento, né? O conhecimento. E isso deve prevalecer para a gente não se condenar na situação mais difícil da história, né? Da história. A gente vai trabalhando paulatinamente, mas a gente vai conseguindo chegar lá. Eu acho que essa fala do Raimundo, ela é bem apropriada, né? E, na verdade, no livro Céu e Inferno, que é outra obra básica, né, de Kardec, ele fala sobre isso. E eu acho que o primeiro passo para a gente consertar muita coisa é o arrependimento, né? Mas eu acho que nessa situação também colocada, que a Andrea falou assim, o que a gente pode fazer, né, para mudar isso? Eu acho que toda mudança, ela perpassa pelo exemplo. E a gente nunca pode exigir o exemplo do próximo, a gente precisa sempre exigir o nosso exemplo, né, diante daquilo ali. Então, eu acho que em situações como essa, nós que já temos essa consciência, precisamos ser os agentes propagadores dessa mudança, sabe? E a gente, como o Reinaldo também colocou numa fala anterior, que lembra, né, o que o Livro dos Espíritos traz para a gente, de que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem sempre, né, na medida das nossas forças. Os espíritos respondem a Kardec sobre isso. E é exatamente com essa mistura que eu acho que a gente consegue ter atitudes que podem mudar. Inicialmente, claro que eu não vou mudar o mundo, né? Mas eu mudo as pessoas que estão ali ao meu redor, eu impacto elas, e elas impactam outras pessoas. E essa pequena transformação pode mudar o mundo, né? Muda, na verdade, o mundo mudou dessa forma. Foram pequenas atitudes de pequenos grupos que se espalharam e se tornaram uma coisa grandiosa. E eu acho que é mais ou menos por aí. Então, por exemplo, quando nós estivermos numa roda de conversa e estivermos diante de um fato muito comentado, muito marcante, que nós possamos ser aquela pessoa corajosa de ir contra a corrente. Vou dar outro exemplo clássico que, enquanto a gente falava aqui, me lembrava muito, né? Tem um caso, por exemplo, muito conhecido no Brasil, que é de uma determinada mulher, né, que na época era uma jovem ainda, que matou os pais e tudo isso foi uma coisa que chocou. Se a gente parar para pensar, esse crime já tem alguns bons anos, mas eu fico chocada quando eu ainda leio notícias hoje, décadas, né, já mais de uma década depois, e como essa pessoa ainda é julgada de forma muito severa pela sociedade, a ponto de não conseguir sair da cadeia.
porque simplesmente, sabe, as pessoas, os jornalistas e a sociedade como um todo fazem um acompanhamento, assim, 24 horas da vida dessa pessoa, sabe? Eu acho que foi uma coisa absurda, um crime hediondo, uma coisa grotesca, sim, mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Por que seria diferente? Eu acho que também várias coisas a gente poderia falar, né, sobre que amenizariam tudo que foi feito, a idade, a imaturidade, sabe, assim, você agir por impulso, essa coisa da idade, todas as coisas que ela achava que sofria em casa, que foram para ela um fator motivador para isso. Enfim, são muitas as coisas que a gente poderia colocar na balança, mas as pessoas, eu sinto que nesse caso, nunca levam nada disso em consideração. E é só um julgamento sobre como aquilo foi absurdo. Eu também acho. Mas, por exemplo, quando eu estou no meu grupo de amigos e falamos sobre temas como esse, eu sempre coloco, poxa, mas se fosse você do outro lado, será que depois de tanto tempo ela não mereceria uma certa paz para conseguir refazer a vida e deixar um pouco isso para lá? Porque os pagamentos, a gente sabe, vão vir, né? Na hora certa. Mas eu sinto que as pessoas não conseguem abandonar essa história. E assim para inúmeros outros casos. Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente teve, há uns anos atrás, uma pessoa que, a caminho, acho que do aeroporto, alguma coisa assim, atropelou uma garotinha, e as pessoas queriam ir lá lixar essa pessoa que estava dirigindo o carro. E aí eu lembro que teve um determinado momento num grupo em que eu era a única pessoa que não é que defendia aquele homem que dirigiu o carro, mas eu dizia assim, gente, eu acho que a gente precisa orar por ele também, eu preciso orar pela garota que faleceu, mas eu também preciso orar por ele, porque ele também deve estar num estado de perturbação, porque ele não fez aquilo por querer, ninguém, né, assim, em sã consciência, estando bem, vai querer matar alguém por matar, por diversão, né, a não ser que você tenha problemas, esteja adoecido psicologicamente ou espiritualmente, sei lá, você não deseja isso, você não faz isso. Então, às vezes, o próprio crime, e a lei brasileira fala sobre isso, às vezes o próprio crime foi uma punição e uma tortura tão grande que você não chega a ser condenado, por exemplo, você não cumpre uma pena, porque o próprio crime já é um castigo para você, você saber que você cometeu, que você falhou, enfim, né, naquilo ali. E aí por diante. Então, eu acho que nós temos que ser, nós que já temos esse entendimento, essa consciência, precisamos ser, dentro do nosso ciclo social, no nosso meio de amigos e familiares, sermos esse propagador, né, disseminador desse perdão, dessa necessidade de indulgência para com as imperfeições alheias. Lembrar Jesus. Que o evangelho, né, é o amor de Deus para nós, né? Não é isso? Então a gente só precisa praticar esse evangelho, que é esse amor de Deus, para todos. Arnaldo. Jesus disse que há de haver um instrumento para que a justiça de Deus aconteça. Todos nós somos instrumento para a justiça de Deus. Então, e essas situações que Isabela narrou, casos verídicos que a gente sabe que acontecem, prova cada vez mais que nós ainda somos muito materialista. Porque a gente pensa só na matéria. A gente pensa só de quem morreu e quem matou, a gente não pensa. É o assassino, aquele tem que ser expurgado da sociedade, ele nunca mais pode voltar para a sociedade. E como Isabela disse, todo mundo tem direito a segunda chance. Tem duas coisas muito interessantes que nós precisamos pensar e refletir. Como nós somos instrumento para a justiça de Deus, aquele que morreu pode ter quitado um grande débito na vida dele. E o que matou criou um grande débito para a vida dele. Ele nunca mais será a mesma pessoa. Então, a gente precisa, por isso que quando Jesus fala com muita propriedade para a gente não julgar, porque a gente não sabe o que aconteceu, o que tem aí, como diz, entre o céu e a terra tem muitos segredos que nós não sabemos. A gente não sabe o que... Muitas das vezes aquele que morreu está feliz no mundo espiritual, e o que matou está passando por dores e sofrimento, e até porque todos os pensamentos que vão para ele são pensamentos negativos. Tudo que ele recebe é só água suja da sua mente, e ele não tem força para se levantar daquela enxurrada de coisas negativas, ninguém olha para ele de maneira diferente. E aí é que a gente precisa pensar mais como seres espirituais que somos.
Nós não somos seres materiais, nós não somos matéria, nós somos espírito. Jesus disse que ia preparar o lugar para nos receber. Então, existe um lugar que nós seremos recebidos onde nós somos eternos. Então, enquanto a gente pensar como seres materiais, esses julgamentos a sociedade vai continuar fazendo, porque acha que tudo é aqui. Tem vários casos desse que Isabel fala que a pessoa não consegue mais sair. E o dia que sair da prisão, ele vai enlouquecer, ele não vai ter mais paz, acabou a vida dele, porque ele acabou pelo que ele fez e pelo julgamento que ele continua tendo, além do juiz, que tem uma toga, que está preparado para julgá-lo, a sociedade também se arvora de juiz e começa a julgar as pessoas. Então, é uma coisa que a gente precisa muito pensar nisso. E aí é muito forte esse versículo aqui, do não julgar, é muito forte. Às vezes, nós não pensamos no que estamos fazendo, na intensidade que estamos julgando, mas Deus está olhando tudo, nada passa pela justiça de Deus. Jesus disse também outra coisa muito interessante. Nós só veremos o reino de Deus enquanto pagar ceitim por ceitim, pecado por pecado. E esse é o pecado grave que é Jesus que está dizendo. Lembrando, Reinaldo, que esse ser, mesmo ele, o mais equivocado que ele seja, em algum momento, ele vai pedir perdão, vai ser perdoado e vai conseguir evoluir também, né? Ele vai conseguir evoluir também, porque Deus é Pai, Deus é amor, né? Então, todos nós vamos ter essa oportunidade. E quando você se refere aí à dificuldade dele, vai ser, né, enquanto ele estiver nutrindo esse sentimento, né, esse sentimento terrível, né, esse sentimento terrível, mas em algum momento o perdão vai chegar e ele vai poder evoluir também, e quem sabe, né, depende muito dele, se vai ser mais cedo ou mais tarde, mas depende mais dele, das atitudes de agora em diante, para que ele possa também participar dessa alegria, dessa situação que nós vamos viver de um mundo feliz. E só para fechar, esse que quer falar, só para fechar, a gente vê várias, nós espíritas, né, narrativas de pessoas que morreram, desencarnados, por uma situação dessa, que alguém tirou a vida dele, e que ele vem dizer que ele está bem, que não é preciso julgar as pessoas, deixar as pessoas que aconteceram, ele precisaria passar por aquilo, era uma necessidade dele. Então, às vezes, aquilo que a gente acha aos nossos olhos é um crime, aquele que passou por aquela situação, para ele foi um alívio, foi uma libertação. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado com o que julgamos. E isso, com relação a julgar, é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque como a Isabela falou nas notícias, ela gosta de ver os comentários também. Muitas das vezes, a noção de justiça da grande maioria, por isso que foi importante a fala da Isabela, da gente ser aquela voz corajosa que se levanta e ser contra a maré, essa noção de justiça, às vezes, é muito pior do que o crime que a pessoa fez. Não, merecia fazer isso, aquilo outro. Começa a aparecer tanta coisa que, na verdade, não é justiça, mas vingança, que é pior até do que o crime que a pessoa acabou fazendo. Verdade. Né? Mas aí, Isabela falou uma palavra muito importante, uma palavra-chave, que aí eu quero perguntar coisa para vocês, para a gente começar a caminhar para o final do programa, mas ainda temos um tempo. Perdão. O perdão seria uma ferramenta de educação? Nesse sentido do que a gente está falando, da pessoa em erro, a gente perdoar, lançar a mão do perdão, seria uma ferramenta de aprendizado justamente para ela sair dessa situação de erro? O que vocês acham? O que vocês pensam? Eu acho que é uma ferramenta. Agora, se tu me perguntar, ela sempre funciona? Não, né? Porque... Aí é a segunda etapa da pergunta que eu pensei, mas beleza. O perdão seria uma ferramenta também de educação? Objetivamente, o perdão, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta, porque o perdão nos proporciona uma segunda chance. Então, nos proporciona a oportunidade de fazer de novo, né? Só que esse fazer de novo pode nos dar a oportunidade de fazer algo diferente ou igual. Como o Raimundo lembrou, né, na passagem do Evangelho, de agora há pouco, que nós comentamos, por exemplo, Jesus disse, né, vai, não peques mais.
Mas e o resultado disso, né? Qual foi? O evangelho, pelo menos, não nos conta, né? A gente pressupõe que ela tem entendido, né? Que, poxa, escapei da morte, do apedrejamento. Se isso não foi um susto grande o suficiente para te fazer mudar, eu não sei o que vai ser. Mas a gente não tem como garantir, porque infelizmente tem pessoas que têm uma segunda chance, que são perdoadas de coisas assim que você achava que ninguém fosse capaz, e ela conseguiu, sabe, uma segunda chance para fazer diferente, mas fez igual. Porque as nossas más tendências ainda estão muito enraizadas, né? E aí nós temos o livre-arbítrio. E outra, quando você perdoa, você também não pode fazer, eu te perdoo, mas só se você... Não, o perdão, ele é incondicional. Ele não pode exigir nada em troca, senão não é perdão verdadeiramente, né? Então, se eu perdoo verdadeiramente, eu não vou esperar nada em troca. É uma decisão, uma livre escolha da pessoa, se ela vai mudar aquele comportamento ou não. Então, ele pode ser ele é uma ferramenta de educação? Sim. Se ela funciona sempre? Não. Porque isso não depende de você dar o perdão, mas depende de quem é perdoado querer fazer diferente. Porque, imagina, se eu dou perdão para alguém, mas aquela pessoa nem sequer se arrependeu do que fez, não vai haver mudança naquele momento. No momento futuro, ela vai perceber aquilo, mas naquele momento imediato, não. Porque tem a situação também do auto-perdão, né? Entendeu? Porque às vezes, porque você recebe o perdão de outras pessoas, mas você não se perdoa, né? E enquanto você não se perdoar e começar a ver a coisa de um modo diferente, né? Onde você vai parar e dizer, não, daqui para frente as coisas serão diferentes, né? Diferentes, porque eu já sei, né? Eu já aprendi que não pode ser dessa outra forma, né? Então, por isso que fica aquela dúvida, né? Será que ela, a mulher que foi perdoada por Jesus, ela se modificou, né? Ela se modificou? A gente não sabe, né? A gente não sabe. E como você colocou aqui, supõe-se que sim, nós torcemos para que tenha sido, né? Para que tenha sido, porque a gente sabe que essa condição, né? Fica martelando na gente, né? De você ser perdoado, e às vezes as pessoas levam até como uma humilhação ser perdoado. Ele não compreende a situação e ele acha que aquilo é humilhante para ele. E ele acaba continuando a fazer, a proceder da mesma forma, com os mesmos atos, as mesmas dificuldades, e assim ele vai levando a vida. É igual a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? Reinaldo? É verdade. O perdão, realmente, ele é muito importante. Mas o perdão é mais importante para quem perdoa. Ele é realmente uma ferramenta maravilhosa para quem já tem a capacidade de perdoar. Porque se você tem a capacidade de perdoar, a pessoa pode cometer atos com você. Quantas vezes você vai perdoar? Todas as vezes. Agora, se aquela pessoa vai utilizar esse perdão em benefício dele próprio, é outra coisa. Se ele vai... Mas tem outra coisa também importante nisso. Às vezes eu vejo muito que às vezes as pessoas... eu vejo aqui que todo mundo está tentando acertar. Todo mundo está tentando acertar. Até as pessoas que erram muito. É porque, às vezes, ele ainda não teve o entendimento do que é o verdadeiro projeto de vida dele. Ele ainda não compreendeu. Então, ele, por mais que ele lute, ele erra demais. Porque ele tem um entendimento diferente, ele ainda é bastante ignorante, voltando para o lado do conhecimento, ele ainda não compreende. Então, eles erram muito. E nós temos que entender também que todos nós temos uma idade espiritual diferente um do outro. Então, por isso a importância que Jesus recomenda o perdão quantas vezes for necessário, é porque, às vezes, aquela pessoa que está cometendo vários atos contra você, ele tem um entendimento totalmente diferente. O que ele faz, para ele é verdade, para ele é o correto. Tá? Às vezes, aquilo, para ele, ele acha que aquilo que está feito é correto, aí você perdoa, está tudo bem, mas daqui a pouco ele comete de novo, porque ele tem um entendimento disso. Então, por isso a importância do perdão. E o perdão, ele tem uma valia maior para quem faz. Agora, para quem recebe, muitas das vezes, você vai perdoar N vezes, e aquela pessoa, você não vai perceber, talvez nessa vida, que ele mudou, mas ele, no fundo, ele vai estar mudando alguma coisa. Como o Raimundo falou inicialmente, que essa caminhada é muito lenta. Essa caminhada nossa é muito lenta. E para cada um de nós, quanto mais nós estamos próximo do instinto, mais lenta é a nossa caminhada.
quanto menos conhecimentos temos dessa vida espiritual, da vida como um todo, a caminhada da gente é mais lenta, aí a gente erra muito mais. Por que hoje nós ainda estamos passando por toda essa situação, que estamos ainda engatinhando na vida espiritual, a nossa vida, no nosso desenvolvimento moral? É porque a gente, no começo, errou demais, e agora a gente está corrigindo esse monte de erro, ainda tem muita coisa para corrigir. E olha lá, que cada vez Deus só cobra 10%. Ele não cobra 100%. Se cobrar 100% da botasse juros, aí o negócio ia ficar mais difícil. E aí, a segunda parte do meu pensamento, como a gente percebe o limite do perdão e do ser conivente com ele? Entendeu, Isabela? Eu entendo, mas eu acho que Reinaldo meio que respondeu essa pergunta. Ele falou uma coisa que eu gosto muito, eu falo essa frase do perdão, trocando ela por amor, né? Que inclusive um tio meu gosta muito de falar isso, ele diz assim, olha, amar faz bem para quem ama, não para quem é amado. A gente tem muito essa ideia de, eu quero muito ser amado, eu quero muito que aquela pessoa me ame, que meu marido me ame muito, que meu filho me ame muito. Mas entenda, quando você ama, significa que o amor está em você. Então, por isso é que é importante. Então, assim, quando tu pergunta até que ponto nós estamos sendo coniventes, eu acho que isso não é relevante. Eu vou perdoar todas as vezes, porque Deus disse que a gente precisa perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro. Então, isso é uma cota, né? Assim, é como se fosse inesgotável essa cota de perdão. Agora, quantas vezes aquela pessoa vai precisar, né, para aprender e entender que aquilo ali é uma outra oportunidade, ao invés de achar que você está concordando com ela, ou então que você vai estar sempre disponível, aí já é um problema da pessoa, sabe? Mas eu acho que a gente nunca deve mensurar a quantidade de vezes que eu vou perdoar, porque eu vou estar sendo conivente e vou deixar de ter uma boa prática, uma boa ação para com aquela pessoa. Eu sei que, às vezes, certas pessoas abusam. E aí, de repente, nesse momento, você pode se utilizar do afastamento, mas nunca do não perdão. Sabe? Então, assim, você pode vir a se afastar para evitar se machucar, se ferir, mas nunca deixar de perdoar, sabe? Assim, porque se eu perdoar de novo, ela vai fazer de novo. Poxa, mas o problema é dela. Os erros repetidos estão sendo dela. Mas, claro, aquilo me atinge de alguma forma. Então, eu posso me afastar para evitar me machucar para além daquilo que eu consigo suportar. Mas nunca, assim, não vou mais perdoar para que fulano não se aproxime mais de mim, porque está abusando de mim, da minha paciência, né? E assim eu vou estar sendo conivente com ele. Não, isso não. Eu acho que, por exemplo, nesses casos mesmo aqui que nós demos, que são casos de repercussão nacional, a gente percebe que se eu pego aquela pessoa, não significa que eu sou conivente, nem que eu concorde com o que aquela pessoa fez. Continuo achando que foi um crime, continuo achando um absurdo, mas acho que essa pessoa é digna do meu perdão. Por quê? Eu não posso julgá-la, porque não cabe a mim isso. Na verdade, se a gente parar para pensar e dizer assim, só Deus julga. Nem Deus, gente, julga. Quem julga somos nós mesmos, no momento que nós temos condições para tal coisa, né? Eu já tenho condições de julgar algumas coisas. Quais, Isabela? As coisas que eu própria faço. Os erros que eu próprio cometo. Né? Então, tem sempre aquele momento que eu vou fazer um auto-julgamento. Né? Assim como o Raimundo colocou, a gente precisa do auto-perdão, o julgamento, o único julgamento verdadeiro e sincero é o nosso auto-julgamento. Porque eu é que sei o quanto aquilo é pesado ou leve, o quanto eu sou capaz de carregar aquela cruz ou não. Ninguém está no meu lugar para vivenciar aquilo, sabe? Então, como eu vivencio, como eu sei das minhas dores e dos meus sofrimentos, então só eu posso fazer o julgamento sobre aquilo. Deus até poderia também, porque nos conhece no íntimo, mas ele não faz. Por quê? Porque ele é soberanamente bom. E alguém que é soberanamente bom jamais faria um julgamento. E outra coisa que foi falado aqui era que, assim, à medida que a gente evolui, a gente vai perdoando mais ou vai deixando de julgar. Gente, na verdade, eu acho que à medida que a gente evolui, não só isso acontece, mas é porque os erros cometidos pelas pessoas já são algo que nem nos incomodam. A gente não precisa mais perdoar, porque aquilo não é um incômodo. A gente entende todas aquelas ações das pessoas menos evoluídas como crianças,
irracionais, ainda não amadureceram o suficiente. Então, eu acho que os espíritos superiores, por exemplo, eles fazem um julgamento para com a gente, que é o mesmo que a gente faz para uma criança de 2 anos de idade, quando ela arrisca a parede da nossa casa, quando ela, sem querer, joga uma pedra no cachorro. Nós não temos uma condenação para com aquela criança, né? Nós temos uma visão de que ela não sabe ainda que aquilo é errado. Eu acho que, da mesma forma, Deus olha para com a gente, né? Com esse olhar de misericórdia. Gente, coitado, ainda não evoluiu nada, sabe de nada essa pessoa, mas ele não vai se ofender com isso. Então, mesmo quando eu faço as maiores atrocidades, não é uma ofensa direta a Deus. Aquilo pode magoá-lo, mas nunca ofendê-lo. Isabela, nesse caso, às vezes o espírito superior, ele já não julga realmente, até porque ele diz, eu já passei por essa etapa. Eu já tenho conhecimento, já sabe o que ele é realmente, o que ele foi, todas as etapas que ele passou da vida. Ele diz, olha, eu já passei por isso, esse aí está passando agora, daqui a pouco ele vai melhorar. Então, ele já percebe que a vida é assim. Todos nós já passamos pela idade lá da primitivismo, todos nós passamos. Então, a gente vê nessa evolução, e quanto mais você evolui, o espírito superior, ele já não julga por causa disso. Realmente, ele não precisa mais perdoar ninguém, porque ele sabe que ele faz parte do aprendizado das pessoas. Então, e essa coisa, a gente perdoar várias vezes, se perdoa, é o que Jesus diz, e tudo que Jesus diz é verdade, nós não podemos questionar, nós temos que fazer, cumprir. Mas tem uma coisa importante nisso, não é porque eu tenho que perdoar a pessoa várias vezes que eu não vou aproveitar, no momento do perdão, eu tentar ajudá-lo, mostrar algumas coisas, porque ele está em aprendizado, gente. Quem está aprendizado erra muito. Né? Então, se eu tenho conhecimento maior, eu vou tentar ajudá-lo. Fulano, cuidado, olha, isso aqui é assim, tá. Não te preocupa, não, tu está perdoado, não tem problema nenhum, vamos seguir em frente, mas toma cuidado, tá, comigo tá assim, mas pode ter outra pessoa que não olha desse jeito, dando alertas para as pessoas, porque aí de uma hora para outra a pessoa vai aprendendo. Tá? E se hoje ele todo mês ele pede 10 perdão, daqui a pouco ele só vai pedir 9, daqui a pouco só vai pedir 8, e assim gradativamente. Então, esse é que Jesus nos convida. Ele não nos convida para ele simplesmente perdoar e deixar o cara de mão. A gente tem que aproveitar a oportunidade de perdoar, mas de ensinar, de orientar. Eu acho que esse é o papel que a gente, daquele que pratica o perdão. A situação é complicada porque as pessoas, às vezes, nem percebem que estão sendo ajudadas, certo? Elas não percebem. A inferioridade é tão grande, né? A falta de conhecimento, trocando a palavra, né? É tão grande que não percebe que está sendo ajudado. E ele, às vezes, ele se apoia sempre naquilo que você está fazendo por ele. Certo? Aquela coisa da gente dar a comida, mas não ensina a pescar, dar o peixe, mas não ensina a pescar, né? Ensina a pescar é muito difícil, não pensem que seja fácil, porque você está ali, a pessoa comete o erro, você perdoa 70 vezes, 7 vezes. Uma encarnação só, às vezes, não é o suficiente, né? Não é o suficiente, vão passar várias encarnações para que a coisa comece a minar ali, a dar uma luzinha naquele ser para que ele possa se modificar. Então, eu vejo que a palavra-chave nessa hora é paciência, né? É a paciência, a gente não deixar esgotar essa paciência, certo? E os espíritos superiores, eles não julgam, né? Eles compreendem, né? Compreende a situação de cada um de nós. E esse compreender que nós precisamos exercer também, né? É compreender o momento, compreender a situação, compreender o nosso posicionamento dentro do contexto, né? Dentro do contexto, e procurar ajudar da melhor forma possível, né? Tá. Se é com perdão, a gente vai exercer o perdão, entendeu? Mas a gente tem que observar que a pessoa tem que perceber que ela também precisa se perdoar. Enquanto ela não assimilar essa situação do auto-perdão, ela não se modifica, né? Ela não se modifica. Por mais que a gente tente colocar, né? É muito difícil você convencer alguém, tá? Convencer alguém. Aí volta de novo a situação de você ser o modelo para aquilo ali, né?
e você ser aquela pessoa que vai fazer, então você tem que se policiar para que você não deixe ela perceber, né? Ou você tem que se modificar o suficiente para que ela não perceba as suas inferioridades, porque senão ela vai te atacar nas suas inferioridades também, certo? E esse que é o X da questão, né? É você compreender e ter paciência. Verdade. Eu penso, gente, também no seguinte, que tudo que nos acomete, todas as oportunidades que temos é de aprendizado. Tudo que nos acontece é uma oportunidade de aprendizado. Então, a questão do não julgueis é principalmente a gente tirar o foco do indivíduo e passar o foco para a situação, uma análise da situação. Por exemplo, diversas aí que a Isabela falou, gente, se eu tivesse no lugar dessa criatura, o que eu faria? Se eu estivesse passando por essa situação, será que eu não faria igual, ou não fazia pior, ou eu não faria de jeito nenhum? Então, até esse analisar do fato, para justamente ser uma ferramenta de aprendizado. Porque eu não preciso errar para aprender, para saber que é errado. Mas, pelo erro dos outros, eu analisar e saber que eu não posso ir seguir pelo mesmo caminho, que já sei o que vai dar. Então, eu tenho que fazer diferente. E me policiar, porque se eu estivesse na situação que aquela pessoa estivesse, será que eu não fizesse, você não faria pior? Muito pior? Ou não, diferente? Então, mais do que a pessoa, porque justamente o ato do não julgar, porque é a pessoa, mas analisar o fato. E ser uma oportunidade de aprendizado para mim. E, como o Reinaldo falou também, se a gente tiver a oportunidade de ajudar, né? Se a gente tiver essa abertura também de ajudar, né? Como esse próprio do Cristo, da mulher adúltera, né? Ele deu um ensinamento para ela, pensou, olha, mas não pegue mais, muito resumidamente, sem entrar no método, mas ele já deu a lição para ela refletir e não encurtir mais nesse erro, porque talvez ela não tenha outra oportunidade como ela teve ali, né? E a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Quem gostaria de fechar o tema? Eu, como o mais experiente do grupo, cedo a palavra para vocês. Cedo a palavra para vocês. Tá? Eu pensava que o decano ia fechar, entendeu? Não. O decano, ele é democrático, ele liberta para os... É o Raimundo. Segundo o decano. Exatamente. Decano. Mas assim, o que os ensinamentos não julgueis, para não ser julgado, nos deixa, né? Nos deixa que qual seria a razão para a gente julgar, né? Diante das nossas tão grandes imperfeições ainda, né? Então, seria o ideal que nós pensássemos como Jesus, e não nos colocarmos no lugar do outro, mas assim, como Jesus faria o que Jesus faria nesse momento, né? É a grande pergunta que se deve fazer. Como Jesus faria nesse momento? E nós, já como conhecedores, assim, iniciantes, né? Iniciantes do Evangelho, no Evangelho, a gente procurar fazer para o outro, né, o melhor, dar ao outro o melhor, sem julgamento, mas com compreensão, mas também de uma forma que ele pudesse também compreender, entender que é necessária a mudança, certo? Essa mudança que eu faço em mim, ele precisa também fazer nele, mas ele vai fazer pelo exemplo. Pelo exemplo, se eu me modificar, se eu trabalhar o suficiente para que eu possa servir de exemplo, a coisa vai andar de uma maneira muito mais suave, né? E a gente não vai ter grandes conflitos. Conflito vai acontecer, porque ainda somos pertencentes a esse planeta Terra, né? A gente ainda está na Terra. Então, achar que o outro vai fazer aquilo que a gente quer também não é democrático, como disse aí o nosso decano, né? Não é democrático, né? Que eu demorei tantos anos, tanto tempo para poder chegar nessa compreensão que eu estou hoje, né? Que a gente faz uma correlação com o nosso passado, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu tinha tantos anos,
hoje eu faria tudo diferente, não é assim? Quer dizer, é a experiência que vai fazendo com que você vá crescendo, com que você vai se modificando e com que você vá mudando a sua didática de ensinamento. Pronto. Fechamos? Bem, meus amigos, só me resta, para a gente fechar o programa, agradecer a companhia de vocês e mais uma vez a gente conseguir trabalhar temas importantes e esperamos ter podido levar luz para todos nós que estamos aqui no programa e os nossos amigos que estão nos assistindo. Muito obrigada, Reinaldo. Muito obrigado, eu agradeço, estou à disposição. Toda vez que precisar, estamos prontos aqui para conversarmos sobre esses temas e sobre essa doutrina tão maravilhosa que traz tantos ensinamentos para todos nós. Raimundo, muito obrigada, meu querido. Eu é que agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui falando dessa doutrina consoladora, dessa doutrina que nos esclarece, que nos eleva em todos os momentos, quando nós buscamos o Cristo, quando nós acreditamos que a espiritualidade nos acolhe e quando nós temos a certeza de que Deus é maravilhoso. Minha amada Bela. Ai, gente, foi um prazer, como sempre, né, poder falar sobre esses temas evangélicos, doutrinários. É sempre maravilhoso estar na companhia desse grupo também, né? Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo por poder participar e falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. E a vocês, queridos amigos, muito obrigada por mais uma vez estar conosco. Aproveitando, dá aquele joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva, marque o sininho para você ser avisado toda vez que tiver programa novo. Participe, mandando a sua pergunta, a sua sugestão de tema, que a gente corre atrás, a gente gosta muito dessa interação com vocês. Agradecer aos mais de 2.300 inscritos no canal que confiam no nosso trabalho, que a gente fica muito feliz da oportunidade de estar com vocês e incentivando o nosso trabalho. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho asas para voar.